alunos! Iniciamos os estudos da pesquisa Metodologia para a Pesquisa em Educação. Essa será a primeira semana e nós vamos conversar sobre alguns assuntos mais introdutórios da disciplina, como, por exemplo, o que é uma pesquisa, quais as pesquisas na área de educação que podem ser desenvolvidas e, no decorrer das semanas, nós conversaremos a respeito das metodologias que são utilizadas para as pesquisas na área de educação. Então, nessa primeira aula, é importante nós conversarmos um pouco a respeito do que é considerado uma pesquisa. Então, antes de conversarmos sobre as metodologias das pesquisas em educação, que é o objetivo dessa disciplina, é importante nós pensarmos o que é que caracteriza uma pesquisa, ou o porquê uma pesquisa é desenvolvida. Então, uma pesquisa, ela busca responder um questionamento, ela busca responder um problema, ela busca solucionar esse problema. Então, ela vai buscar soluções para essa questão, soluções para esse problema. Qualquer questão ou qualquer problema? Não. A pesquisa científica, ela trabalha com um determinado rigor, com determinadas características, com determinados procedimentos que vai diferenciar esses procedimentos próprios da ciência e da pesquisa científica de questionamentos comuns, de questionamentos diários, de questionamentos do dia a dia. Então, a pesquisa científica, ela busca responder questões e essas questões, ao serem respondidas, elas produzem novos conhecimentos, elas produzem novos saberes. Isso não significa que nenhum conhecimento sobre essa pergunta, sobre essa questão, não tenha sido produzido até o momento, mas significa que essa questão ainda não foi resolvida por completo, ou ainda existem novas questões que surgem. Então, novas pesquisas são realizadas. As pesquisas também podem atender algumas demandas. Então, quando nós temos algumas epidemias, por exemplo, nós desenvolvemos pesquisas em busca de medicamentos, em busca de vacinas, em busca de conhecimentos que possam prevenir o contágio e não apenas na causa do problema. Então, as pesquisas também podem ser de ordem mais prática, podem ser aplicados os resultados em questões que precisam ser resolvidas realmente no cotidiano das pessoas. E ela vai procurar explicar o porquê que esse resultado responde a essa questão. Então, ela parte de um problema, ela parte de uma questão, ela busca responder esse problema, ela busca responder essa questão e ela explica o porquê o resultado que ela obteve realmente responde e resolve esse problema. Então, vamos pensar em alguns exemplos, né? Porque em algumas situações, nós temos pesquisas que trazem dados, né? Que buscam trazer respostas para algumas questões e logo em seguida, um tempo depois, nós ouvimos que aquilo não era bem assim. Então, esse é um primeiro exemplo que eu trago para pensarmos. Inclusive, eu trago uma manchete de um jornal, porque eu não trouxe a pesquisa em si, o artigo científico em si, só para a gente começar a pensar um pouquinho a respeito do que difere essa pesquisa. Então, nessa pesquisa aqui, eles questionam um resultado, uma discussão que foi realizada por pesquisadores a respeito do consumo de carne em excesso. E nessa pesquisa, segundo o que foi divulgado, eles fizeram um estudo a partir do que já tinha sido estudado e comprovaram que, estatisticamente, os resultados não eram bem esses. Então, aqui nessa manchete, nós já podemos identificar algumas características que diferem o que é uma pesquisa científica do que não é uma pesquisa científica. Então, vejam, na própria notícia do jornal, traz que os dados iniciais, eles apareceram em um periódico científico, isso é muito importante. Então, onde é que foi
a publicação dos dados dessa pesquisa. É uma pesquisa de opinião? É uma pesquisa científica? Que tipo de pesquisa que foi essa e de onde que nós conseguimos os resultados dessa pesquisa, né? Como que nós conseguimos acesso ao que resultou. Então, traz essa informação, né? Fala que os profissionais que foram envolvidos nessa pesquisa são da área da saúde, né? Fala qual era o tema da pesquisa, que era o consumo de carne vermelha, e fala que essa nova discussão, ela se concentrou em analisar 12 estudos, então outros estudos já tinham sido realizados, já tinham sido publicados, e esses 12 estudos trabalharam com mais de 54 mil pessoas. Então, foi uma pesquisa ampla, realizada anteriormente, e a partir desses dados já existentes, começaram a analisar estatisticamente se esses dados eles eram significativos para realizar essa afirmação ou não. Então, nessa manchete, nós já conseguimos identificar algumas informações que são relevantes para identificarmos o que é uma pesquisa ou não, né? Vamos trazer um exemplo para a área educacional. Também a partir de uma notícia de jornal, não a partir ainda de um artigo científico. Então, a pergunta era: quantos analfabetos o Brasil tem? Então, quando eu quero saber uma informação desse tipo, o que eu tenho que fazer? Como que eu devo levantar esses dados? Esses dados vão realmente trazer respostas para essa questão? Então, nós temos dados do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são dados recentes do ano de 2019, e esses dados eles foram apresentados no formato de gráficos. Então, até houve uma comparação que, de acordo com o Plano Nacional de Educação, existia uma meta, né, de se alcançar um resultado até o ano de 2015, e isso só foi possível um pouquinho mais para frente, quando se chegou em 2018, realmente essa meta que havia sido colocada, ela foi alcançada. Então, também trata, né, de uma pesquisa que realiza uma investigação com os brasileiros, realizada por um instituto, né? Através, geralmente o IBGE trabalha com questionários, né? Fazem um recenseamento nas casas, então tem todo um procedimento que vai caracterizar que essa é uma pesquisa de cunho científico. Então, nós trabalhamos com uma diferença entre o que é produzido enquanto conhecimento científico e o conhecimento de senso comum. Geralmente, o que acontece? As pessoas interagem com o ambiente onde elas vivem, né? Elas elaboram explicações para coisas que acontecem no cotidiano delas e nem sempre essas explicações realmente elas são comprovadas, né? Nem sempre essas explicações dão conta de responder a questão como um todo. Então, nós dizemos que as pessoas lidam com conhecimento de senso comum, com conhecimento empírico, e a ciência lida com o conhecimento científico, com o que pode ser investigado e o que pode ser comprovado. E nessa dualidade, né, entre o conhecimento de senso comum e o conhecimento científico, nós temos alguns procedimentos que irão caracterizar esse conhecimento científico. Eu trouxe como um exemplo para nós pensarmos aqui a questão do movimento dos planetas, né? É muito comum, né, nós ouvirmos, olha, porque o Sol nasce desse lado, se põe, né, desse lado, então é o Sol que está se movimentando. É o Sol que está se movimentando? Não, a ciência, através de várias observações, através de experimentos, através de um procedimento científico e metodológico rigoroso, né, já conhece, né, já ensina, inclusive nas escolas, nos livros didáticos, né, que os planetas apresentam movimentos ao redor de si mesmo e ao redor do Sol.
E aí nós conversamos até sobre uma outra questão, né? Sobre os erros conceituais. Então, se nós já temos um conhecimento que foi produzido, que é possível de ser comprovado a partir de várias evidências, e ainda existem pessoas que afirmam, por exemplo, né, que a Terra é plana, aí nós não temos um conhecimento simples e senso comum, nós temos um erro conceitual, que se difere do conhecimento de senso comum, que é aquele conhecimento diário que as pessoas usam ali no seu dia a dia, né? Então, o conhecimento científico, ele é bastante sistematizado, ele é bastante organizado, ele foi comprovado, ele tem evidências, ele pode sim ser refutado, ser novamente experimentado, como naquele exemplo da pesquisa anterior. Então, numa determinada pesquisa mostrou que os efeitos do consumo da carne vermelha podem ser nocivos. Houve uma revisão e disse, olha, estatisticamente isso talvez não seja dessa forma, né? Então, a pesquisa científica, e isso nós vamos utilizar bastante no decorrer da disciplina, ela trabalha com um método científico. Esse método científico, ele é organizado a partir de regras, normas e procedimentos que são utilizados no mundo como um todo, né? Toda a comunidade científica utiliza de regras, de normas, de procedimentos que são compartilhados por todos. Porque uma pesquisa que eu desenvolvo aqui no Brasil, ela pode ser utilizada, os dados podem ser utilizados em outros países, por exemplo, como parâmetros também. Então, toda a comunidade científica, ela utiliza das mesmas regras, das mesmas normas e dos mesmos procedimentos. Ela trabalha com questões e com hipóteses. Então, eu levanto uma pergunta, eu tenho um problema para resolver, mas eu penso qual pode ser a resposta, né? Então, eu já vou pensar numa hipótese e essa hipótese, ela será testada, se ela se confirma ou não. Então, ela trabalha com a racionalidade e com o rigor, com uma observação muito atenta e sistemática. Ela vai analisar fenômenos. Muitas vezes nós não temos o fenômeno real, então nós realizamos um experimento para testar aquela hipótese. Então, nós criamos uma condição para testar aquela hipótese. Então, ela realiza experimentos para isso. Ela integra conhecimentos pré-existentes. E aqui é importante dizer que existem conhecimentos, muitas vezes, de senso comum, que também são testados pela ciência, né? Muitos fármacos, muitos medicamentos surgiram a partir de algumas investigações do conhecimento popular a respeito do uso desses medicamentos, desses fármacos. Eu trago alguns exemplos aqui também para nós pensarmos, né? Hoje, quando nós falamos assim, será que o meu filho, né, às vezes a gente ouve, será que o meu filho vai nascer com olhos castanhos ou com olhos claros? Existe uma probabilidade dele nascer com olhos castanhos ou olhos claros. A partir do quê? A partir do que nós conhecemos por genética, né? Então, o Mendel estudou e observou exaustivamente muitas plantas. Ele verificava, por exemplo, que quando ele cruzava plantas de cores diferentes, muitas vezes em uma geração, aparecia apenas uma cor que vinha de um desses parentes. E depois, num segundo cruzamento, aquela cor que não havia aparecido, ela aparece, né? Então, às vezes, os pais que têm olhos castanhos têm um filho de olho claro. Olha, mas o avô tinha olho claro. Então, essa característica se manifestou no neto, por exemplo. Então, a pesquisa científica, ela trabalha com essas questões, né, de se verificar o que ocorre, por exemplo, de geração em geração. Então, nós temos alguns conhecimentos que já foram produzidos que nós utilizamos de uma forma muito tranquila, porque isso já foi, inclusive, comprovado, já foi experimentado, né? Nós temos também questões que envolvem como que nós vamos realizar esse experimento, né? Então, eu citei o exemplo de Mendel, né? Se Mendel não tivesse uma observação sistemática, organizado a forma como ele fez os cruzamentos, qual planta foi cruzada com qual planta, qual característica aquelas plantas possuíam, talvez nós não tivéssemos essa quantidade de conhecimentos na área de genética que nós temos hoje. Então, para se desenvolver uma pesquisa, nós temos que utilizar de
técnicas que ou já foram utilizadas por outros e foram comprovadas, ou técnicas que nós utilizamos e nós iremos comprovar a eficácia dessas técnicas. Nós buscamos referenciais teóricos, então o que outras pessoas já pesquisaram, quais resultados elas tiveram, como que eu posso comparar esses resultados delas com os meus resultados, né? Eu vou entender como que eu vou analisar esses resultados que eu obtive, então tudo isso faz parte do que nós chamamos de metodologia científica. Eu tenho um cuidado com o desenvolvimento desse trabalho e depois um cuidado com o tratamento desses dados. E como é que esses dados trazem contribuições para essa área? Que novos conhecimentos eu estou produzindo com esse estudo que eu estou desenvolvendo? Em educação, nós temos vários temas que podem ser trabalhados. Então, nós podemos trabalhar com ensino, nós podemos trabalhar com aprendizagem, nós podemos trabalhar com formação de professores, com materiais didáticos, enfim, uma série de temas. Mas, assim como em todas as pesquisas, nós temos que entender qual é o rigor dessa área, quais as características, que tipos de metodologias que eu posso utilizar e como eu posso analisar esses dados. Geralmente, as pesquisas educacionais, elas focalizam problemas que estão acontecendo no ambiente, na escola. E então, nós iremos pesquisar como resolver esses problemas que estão acontecendo nas escolas. Então, eu vou tentar entender esses problemas, resolver esses problemas, entender se essa pesquisa contribui para uma melhoria de qualidade na educação, né? E assim como em todas as pesquisas, eu trabalho com algumas características. Então, toda pesquisa tem um tema, um problema, as perguntas, os objetivos, a metodologia, os resultados principais. Eles se apresentam de uma forma analisada e aí eu faço as considerações a partir desses resultados. É muito importante entendermos que a pesquisa científica, ela se difere de uma pesquisa escolar, por exemplo, né? Então, quando você pede para um aluno buscar a biografia de um autor ou pesquisar uma bibliografia, ele não está fazendo uma pesquisa acadêmica, né? Uma pesquisa científica. Ele está fazendo uma pesquisa de busca, uma pesquisa escolar. Então, nós temos algumas diferenças entre o que nós chamamos de pesquisa científica e outros tipos de pesquisa. Isso não impede, por exemplo, olha, se fala muito que a camomila ela é um calmante. Não impede que um pesquisador investigue as propriedades, realize testes, utilize a camomila como calmante, por exemplo. Não impede de se usar o senso comum em uma pesquisa científica. Por que nós falamos de pesquisa aqui na formação universitária, né? Porque nós queremos agregar conhecimentos, mostrar como que os conhecimentos são produzidos, contribuir para que o aluno entenda como que ele pode produzir uma pesquisa, um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Ele vai entender que regras, que metodologias ele pode utilizar. Então, a pesquisa acadêmica, ela é muito utilizada nos cursos de graduação, nos cursos de formação e principalmente nos cursos de formação de professores. É importante, por fim, né, nós dizermos que a pesquisa não pode ser considerada uma verdade absoluta, né? A pesquisa produz resultados, produz respostas a algumas questões, mas essas respostas elas podem ser confrontadas, elas podem ser testadas por outros métodos e às vezes a gente descobre que não é bem assim. Então a pesquisa, ela trabalha com a produção de conhecimentos, mas esses conhecimentos eles podem ser testados constantemente. E aí nós vamos conversar como que eles são testados, que metodologias que nós podemos utilizar a partir das próximas aulas. Até lá!